No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar um pixel no Google Ads de forma atualizada em 2025. Vou te explicar detalhadamente o que é o pixel, como funciona, para que ele serve, por que ele é tão importante para você ter resultados nas suas vendas como afiliado na gringa e vou te mostrar o passo a passo para instalar ele de forma correta no Google Ads. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Braz, já estou no mercado de afiliados desde janeiro de 2023 e vivo exclusivamente desse mercado há um ano. Nessa minha trajetória como afiliado, nesses mais de 2 anos de mercado, já faturei mais de 2 milhões, 100% como afiliado. E venho trazendo aqui no meu canal, semanalmente, vídeos te ensinando a construir o seu negócio como afiliado, te trazendo insights, dicas, como eu realmente aplico na minha operação. Então já deixa seu like, já se inscreva no canal para não perder nenhum dos vídeos, porque toda semana eu estou trazendo vídeos aqui para te ajudar na sua jornada como afiliado. Sem mais delongas, bora para a tela do computador. Bora lá então, pessoal. O que é o pixel? O pixel ele é um código dentro do Google Ads que permite identificar os dados do usuário que realizou a compra. E o que seriam esses dados, A palavra-chave que foi pesquisada pelo usuário, o público-alvo, ou seja, a idade, o sexo, a renda da pessoa ali que pesquisou pelo nosso anúncio, clicou nele e realizou a compra. O dispositivo utilizado pelo usuário, se foi pelo computador, se foi pelo tablet ou celular. O local que veio a venda, o local que o usuário estava. Então, desde o país até o CEP. Então, a gente consegue pegar todos esses dados. País, estado, cidade, CEP, tudo. Data e a hora que foi realizada a compra. Ou seja, todos esses dados, a gente tendo esses dados em mãos, esses dados sendo importados ali para dentro do Google, a gente consegue otimizar as nossas campanhas e deixar elas cada vez mais inteligentes para poder escalar nossos resultados e vender cada vez mais, que é o que a gente quer. E como que funciona, esse pixel, tá? Por padrão, as plataformas gringas, elas não se comunicam com o Google Ads, tá? As plataformas de afiliação na gringa não se comunicam. As plataformas brasileiras, como a Hotmart, QIFI, por exemplo, elas já têm uma comunicação estabelecida através da configuração que a gente faz. Beleza. Porém, quando a gente trabalha na gringa, então quando a gente trabalha com plataformas como a ClickBank, BuyGoods, MaxWeb, GuruMedia, dentre várias outras, não existe essa comunicação entre a plataforma de afiliação e entre o Google Ads. E o que acontece? Quando a gente realiza uma venda lá na plataforma, os dados ali do usuário, que são esses dados que eu expliquei aqui anteriormente, não vão lá para o Google Ads. Ou seja, a gente não fica sabendo quem que comprou e os dados de público-alvo, do dispositivo, local que veio à venda. Então, o que acontece? O Google Ads fica sem dados de conversão, a nossa campanha fica sem inteligência e a gente fica anunciando no escuro, sem saber os dados para poder otimizar a nossa campanha. Para exemplificar melhor, eu tenho um desenho aqui que eu criei que funciona da seguinte forma. Esse é a trajetória do cliente, vamos dizer assim. O usuário vai lá, clica no nosso anúncio, o anúncio direciona para pré-sell, que é aquela página que antecede a página de vendas da plataforma. A gente já tem vídeo aqui no canal explicando sobre como funciona a pré-sell, para que ela serve. Da pré-sell, o usuário clicou lá no botão, direcionou para a página de vendas do produto. Aí ele clicou lá no pote, selecionou, por exemplo, ali o pote que ele quer comprar, ou o produto, se for um produto digital, por exemplo, clicou ali no botão para realizar a compra, e ele vai lá para o checkout, tá? Para realizar a compra. Quando ele realiza a compra, a sua comissão ela vai para a plataforma de afiliação. O valor que você recebe pelas vendas não vai para o Google. O Google é só a ferramenta de anúncios, que a gente cria os anúncios ali para veicular. Mas quando a gente realiza a venda vai para a plataforma de afiliação. E a plataforma por si só, ela não se comunica diretamente com o Google, tá? Então ela não leva esses dados do comprador para dentro do Google. Então a gente precisa de uma ferramenta de traqueamento, ou seja, uma ferramenta externa que vai pegar esses dados aqui de quem comprou e importar esses dados para dentro do Google. Para quê? Para trazer inteligência para a nossa campanha. Então essa é a trajetória do cliente e é assim que funciona todo esse funil, desde o usuário que pesquisou e clicou no nosso anúncio até
a venda realizada e sendo importada para dentro do Google. Como que a gente faz essa instalação, né, dentro do Google, nessa ferramenta externa? Como que é essa comunicação? Como que tem que ser estabelecida essa comunicação? Primeiro passo é criar o pixel lá na conta do Google. Que lá na conta do Google eles chamam de ação de conversão, né? A conversão é a venda, né? Então ação de venda, vamos dizer assim. Depois a gente tem que criar o pixel na ferramenta de traqueamento, ou seja, porque precisa estabelecer ali uma comunicação, né, entre o Google e a ferramenta, tá? E obviamente antes de fazer essa criação do pixel lá na ferramenta, a ferramenta já tem que estar toda configurada e feita a comunicação dela com a plataforma de afiliação, ou seja, uma ligação entre os três. Entre o Google, entre a ferramenta e entre a plataforma de afiliação, tá? Então existe uma comunicação que vem entre os dois aqui e uma comunicação que vem entre esses dois, certo? E aí, qual que é a ferramenta de traqueamento que eu utilizo já há mais de um ano no mercado? É o Ratoeira Ads, que na minha opinião é a melhor ferramenta de traqueamento que a gente tem hoje no mercado. Por quê? Vou citar aqui alguns dos benefícios, né, de você utilizar o Ratoeira. Facilidade na configuração, então ele é muito simples ali para você configurar o passo a passo. Isso quando você adquire, ele já tem uma área de membros com aulas ensinando passo a passo para configurar, desde a configuração ali da plataforma do Ratoeira Ads com a plataforma de afiliação, até as configurações de criação do pixel, importação de vendas para dentro do Google, tem tudo. Ele já tem a importação automática, tá? Porque até um tempo atrás não tinha essa funcionalidade, então a gente tinha que fazer essa importação manualmente, que já era bem simples, você exportava ali a planilha que ele gerava com as vendas e importava dentro do Google, tudo assim, em poucos cliques a gente já fazia, bem prático. E agora ele já conta com essa funcionalidade automática, então assim, você nem precisa fazer esse trabalho manual mais, o próprio Ratoeira já importa os dados para dentro do Google. Também tem a função de bloqueio de IPs, então você tem o acesso ali a todos os cliques que você teve na sua pré-sell e aí você sabe todos os dados, de onde que veio o dispositivo, o IP, e aí se você identifica que é algum clique de bot ou algum clique de afiliado, por exemplo, você vai lá e consegue negativar esse IP dentro da sua campanha para que você não venha a ter mais cliques desse usuário. Também tem a marcação de checkouts, então por dentro do Ratoeira ali você consegue identificar se o usuário chegou ou não no checkout, né? Ou se foi só um clique, só a visita na página de vendas. Eles estão sempre trazendo atualizações constantes, como eu mesmo mencionei aqui, né? De importação automática, marcação de checkout, são atualizações que eles trouxeram esse ano, e o suporte deles que é impecável, né? Sempre que você precisa ali tirar alguma dúvida, você pode acionar o pessoal ali do suporte que eles te respondem rapidamente. Então, para mim, pessoal, é uma ferramenta sensacional. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram estar adquirindo ela, com o meu cupom de desconto de 10%, tá? O cupom eu vou deixar aí embaixo, cupom Vinicius10, tá? E se vocês quiserem um vídeo mais detalhado explicando sobre o Ratoeira, tá? Como que funciona essas configurações e tudo mais, deixa aqui nos comentários que aí eu vou trazer um vídeo na próxima semana falando mais sobre o Ratoeira especificamente. Então, beleza, a gente criou o pixel lá no Google, cria na ferramenta de traqueamento, depois vincula esse pixel na campanha e por último a gente importa as conversões dentro do Google Ads, caso tenha feito alguma venda, porque se não tem nenhuma venda até então, não tem dados para importar para dentro do Google, tá? Então eu vou mostrar agora o passo a passo na prática para a gente fazer essas configurações, certo? Aqui na conta do Google, para a gente fazer a criação do pixel, a gente vai na aba Metas, depois vamos em Conversões e Resumo. Aí aqui dentro, a gente vai clicar aqui em Criar Ação de Conversão. Aqui nessa tela, a gente vai selecionar essa última opção, ó, Conversões Offline. Por que conversões offline? Porque, como eu já mencionei, né, o Google não se comunica diretamente com a plataforma de afiliação e a gente precisa da ferramenta externa, a ferramenta de traqueamento, que no caso é o Ratoeira. Ou seja, as conversões vão vir para dentro do Google de forma offline, porque elas vão vir através de uma planilha que tem que ser importada dentro aqui do Google, tá? Então a gente pode até desmarcar essas duas opções, ó, se elas virem marcadas aí para você, tá? Se não, só considera marcar essa última.
E aí quando você marca essa última, você vai clicar aqui em adicionar fonte de dados. Quando você clica aqui, você vai clicar em pular essa etapa de configurar, tá? Vai marcar aqui que esses dados foram coletados, estão sendo compartilhados com o Google em conformidade. É só um aceite das políticas, tá? E clique em concluído. Depois a gente clica em salvar e continuar. E aqui a gente vai selecionar qual que é a categoria da nossa ação de conversão, né? A categoria do nosso pixel, que é de compra, que é quando alguém efetua a compra ou conclui o processo de finalização de compra, tá? Então a gente vai selecionar a compra e agora a gente vai editar as configurações aqui, ó. Nessas configurações a gente vai manter aqui a ação primária e aqui a gente vai dar um nome para a nossa ação de conversão, né? Um nome para o nosso pixel. Eu gosto de trabalhar com pixel a nível de nicho. Então a gente pode estar criando um pixel para emagrecimento, um pixel para diabetes, um pixel para visão, para saúde bucal, para diversos nichos. Por quê? Porque aí você pode utilizar várias campanhas, né, de produtos diversos apontando para esse mesmo pixel que for daquele nicho do produto, certo? Então se hoje você está anunciando um produto, vamos supor, um Mitolin, que é de emagrecimento, e amanhã você sobe uma outra campanha que é do Aquasculpt, que também é de emagrecimento. Você vai utilizar desse mesmo pixel, tá? Porque já é um pixel que já vai estar com inteligência, já vai estar com vendas de determinado produto, e aí quanto mais vendas alimentando aquele pixel, mais você vai deixar ele inteligente e melhor vai ser para sua campanha. Então vamos criar aqui um de exemplo, né, de emagrecimento. Aqui no valor, a gente sempre vai deixar marcada essa segunda opção, tá? Usar valores diferentes para cada conversão. Por quê? Porque cada conversão, né, cada venda é de um valor diferente. São produtos diferentes, com valores diferentes para cada pote. Então a gente sempre vai marcar essa segunda opção. Aí a gente seleciona aqui dólar americano, porque os produtos que a gente trabalha são pagos em moeda americana, né, em dólar. E a gente pode deixar um aqui nesse campo, que o 1 significa que o Google vai pegar o valor exato da venda, tá? Se a gente especifica aqui, por exemplo, 100 dólares, toda venda que tiver, o Google vai considerar como sendo 100 dólares, tá? Mas a gente não quer isso, a gente quer que o Google traga o valor real da venda. Então a gente deixa 1 para ele trazer o valor real. A contagem aqui a gente pode deixar todas, tá? Porque toda venda que for realizada vai marcar no Google, tá? E a janela aqui de cliques, a gente deixa 90 dias, que é o máximo que o Google pega, né? Então, se foi feito um clique há 90 dias atrás e a pessoa decidiu comprar só agora, ele vai marcar essa venda, vai considerar, tá? Então, ele considera uma janela máxima aí de 90 dias. Tá? O restante aqui a gente deixa marcado, inclusive essa atribuição a gente deixa ela marcada como recomendado, porque ela tem a opção aqui, por exemplo, de último clique, que ela vai considerar a venda para aquela último clique que teve na página de vendas. Porém, eu gosto de trabalhar com esse que é inclusive o recomendado pelo Google, porque se a pessoa, por exemplo, clicou no seu anúncio em um dia e clicou no outro dia e comprou, não comprou naquele mesmo dia que ela clicou na primeira vez, o Google traça toda essa trajetória do cliente. Então ele meio que distribui a venda ali, se for necessário, entre os dias, tá? E na hora de você analisar ali no Google, vai mostrar que a venda tantos por cento foi tal dia, tantos por cento foi tal dia, por conta dessa distribuição, tá? Então eu gosto de trabalhar com esse recomendado pelo Google, tá? E aqui a gente clica em concluído. Depois a gente clica em salvar e continuar. Aí a gente clica aqui em finalizar. Pronto, a nossa ação de conversão, ó, tá criada. Essa de compra já vem por padrão no Google, né? E a gente criou essa de emagrecimento, tá? Agora a gente vai criar uma meta personalizada, tá? E vincular essa meta à ação de conversão. Então a gente vem aqui, ó, adicionar meta personalizada. A gente pode dar o mesmo nome, tá? Emagrecimento. E a gente vincula a ação de conversão. E clica em salvar. Essa meta é a que a gente vai estar vinculando lá na campanha, tá? Então beleza, a gente criou a ação de conversão, criou a meta personalizada, o nosso pixel dentro do Google está criado, já está ok, certo? E lembrando o seguinte, tá, pessoal? Eu fiz a criação aqui do pixel em uma conta avulsa, tá? Uma conta normal do Google Ads.
Porém, a forma como eu gosto de trabalhar é utilizando a MCC, tá? Então, a MCC, que é a conta gerenciadora, onde a gente vincula outras contas, então eu crio o pixel dentro da MCC para poder vincular as campanhas. Só que eu vou deixar para trazer esse assunto de MCC em outro vídeo, tá? Num outro vídeo do canal aqui, eu ensino como criar a MCC, como vincular as contas e depois como criar o pixel nessa MCC, tá? Mas a criação do pixel em si é igual, não muda. Só muda que na MCC tem essa questão de vincular as contas, tá? Mas aí eu vou trazer esse assunto mais detalhado num próximo vídeo. Então a criação do pixel é isso. Depois desse passo, vamos voltar lá para o nosso mapa mental. A gente criou aqui a ação de conversão e a meta, né, de conversão lá dentro do Google. Agora é criar lá na ferramenta de traqueamento. Então se a gente vem aqui no Ratoeira Ads, o terceiro ícone dele aqui, ó, o ícone Ratoeira, é onde a gente cria o pixel do produto que a gente vai anunciar. Então digamos, eu vou criar um novo aqui, né? Vou selecionar, digamos que a gente vai criar lá do Mitolim, né? Então vamos selecionar a plataforma, ClickBank. Vamos dar um nome, né, para o produto, Mitolim. E aqui embaixo, ó, a gente coloca o nome da ação de conversão que a gente criou lá no Google, que no caso é emagrecimento. O nome tem que ser exatamente igual, do jeito que eu criei lá no Google. Se tem letra maiúscula, tem que ter letra maiúscula aqui também, e assim por diante, tá? Então criei ele aqui. Aqui está a opção do Google para conectar com a sua conta do Google e fazer a importação automática. Mas eu não vou entrar nesse detalhe das configurações, eu deixo para trazer isso num outro vídeo específico só do Ratoeira, para não estender muito esse vídeo aqui. E inclusive esses detalhes, quando você adquire o Ratoeira, na área de membros deles tem as aulas passo a passo de como que você faz cada configuração aqui, tá? Aqui eu estou levando em consideração que a minha conta do Ratoeira já está comunicando com as plataformas, tá? Já está comunicando com a ClickBank, por exemplo, que é a simulação que eu estou fazendo aqui, tá? Criei aqui, né? E a gente vem e clica em cadastrar. Aí ele vai gerar esse código e esse código tem que ser copiado lá para a nossa pré-sell, tá? Então a sua pré-sell tem que ter um campo para você colar o código. Inclusive já tem um vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Ensinando você a criar uma pré-sell na estrutura própria, tá bom? E aí nesse vídeo eu ensino onde você deve colar esse código aqui do Ratoeira, certo? Mas o passo a passo aqui dentro do Ratoeira é esse, de criar o pixel e copiar esse código. Fizemos a etapa do Ratoeira, fizemos a etapa do Google, agora vincular o pixel na nossa campanha. Então, digamos que eu vou criar uma campanha aqui do zero, tá? Vocês vão ver que logo na etapa inicial, quando a gente seleciona aqui vendas, né? A segunda etapa já é a de selecionar a meta de conversão. A gente clica aqui em adicionar meta e ele vai mostrar a nossa meta que a gente acabou de criar lá, de emagrecimento. A gente seleciona ela. Podemos até remover essa de compras aqui que já vem por padrão do Google, a gente não vai utilizar, né? A gente vai utilizar só essa que a gente criou. E pronto, só seguir com a criação da campanha. E já está vinculado o nosso pixel do Google. Então toda venda que a gente tiver vai ser marcada dentro desse pixel aqui de emagrecimento. Aí vem a etapa final, conforme o nosso mapa mental, que é importar as conversões dentro do Google. Assim que você tem alguma venda, as vendas vão aparecer aqui no Ratoeira, ó, lá no item de vendas, tá? Igual aqui no dia de hoje, ó, essas são as vendas que apareceram aqui para mim, tá? E aí nas vendas você exporta elas aqui, ó. Aparece o botão de exportar, você seleciona aqui Google Ads e ele vai gerar um Excel, vai salvar para você aqui um documento de Excel, uma planilha com os dados dessas vendas que tiveram nesse dia aqui que você exportou. E aí você vai pegar essa planilha, a gente vai voltar lá no Google, tá? Vai vir lá em metas de novo, conversões, só que ao invés de a gente vir em resumo, que é onde a gente cria o pixel, a gente vai vir em uploads, para fazer a importação dessas vendas. Então a gente vai clicar aqui, ó, no maisinho, selecionar a origem, que é selecionar aquele arquivo que a gente acabou de baixar lá do Ratoeira, né? Carregar um arquivo. A gente vai selecionar aqui para buscar o arquivo, né? Então a gente vem, seleciona aqui esse, por exemplo, né? Que é aquele que a gente acabou de baixar. E manda aplicar. Ele aqui vai dar um erro para mim porque essa conversão não pertence, as conversões que estão lá no Ratoeira não pertencem a essa conta, tá?
mas o processo é basicamente esse, tá? E aí é só importar as vendas lá aqui para dentro do Google e depois de algumas horas vai mostrar ali os dados de público, dispositivo, todos os dados que a gente precisa para estar otimizando as nossas campanhas. E lembrando, pessoal, eu fiz essa simulação aqui de forma manual, eu exportando aqui a planilha e importando no Google. Porém, dependendo do plano do Ratoeira que você adquire, já tem a importação automática, tá? E você não tem que fazer esse processo manual. Todo esse processo aqui de exportar o arquivo e importar dentro do Google já é feito de forma automática, tá? Tudo pelo Ratoeira em comunicação com o Google Ads. E por último, pessoal, uma dica importante que eu deixei aqui para vocês, tá? Se você quer profissionalizar nesse mercado, utilize uma ferramenta de traqueamento para marcar suas conversões. Não tem como você trabalhar com marketing de afiliados na gringa sem estar marcando as suas conversões. É essencial você marcar as conversões para poder otimizar suas campanhas e deixá-las mais inteligentes. Senão, infelizmente, você vai ficar para trás no mercado. E é exatamente esse ponto que eu deixei aqui, deixar suas campanhas inteligentes para otimizar e escalar os seus resultados. Beleza, pessoal? E se você quer aprender mais detalhes sobre esse mercado de afiliados, desde a garimpagem dos produtos, cadastro nas plataformas, né, subir campanhas da forma correta, pré-sell, traqueamento, contingência, se você quer ter um passo a passo bem detalhado com suporte e acompanhamento, eu te convido a conhecer o meu curso, o Método Dólar Pro. São 15 módulos com mais de 100 aulas, onde eu te ensino passo a passo, bem detalhado, para você começar do jeito certo no mercado, tá bom? Sem cometer os erros que eu cometi lá no início. Então eu vou te ensinar da forma correta para você trilhar esse caminho da melhor forma possível, como eu aplico realmente na minha operação e que me fizeram faturar já mais de 2 milhões no mercado. E além das aulas gravadas, pessoal, tem uma mentoria ao vivo por mês para eu tirar suas dúvidas, analisar suas campanhas. Tem o suporte e networking pelo grupo ali do Telegram com outros alunos e eu vou estar dando suporte para você e tirando as suas dúvidas lá também. E além disso, tem 5 bônus exclusivos dentro do meu curso, tá? Que são aulas ao vivo com outros mentores, aula de contabilidade para afiliados, tem o bônus de milhas aéreas, mais um bônus de Google Meu Negócio, para você levantar um caixa sem investimento. Tem aulas de inteligência emocional também. Então, pessoal, tá um material bem completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar a página de vendas e cair para dentro do meu curso e começar a faturar em dólar ainda esse ano. Esse foi o vídeo te ensinando a criar o Pixel no Google Ads. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Se você curtiu, já deixa o like para dar aquela força e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.